episódio 170 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Constantino e comigo tenho o Tiago. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Olha, mais uma vez, tirando aquela parte em que nós temos aquela introdução mais ou menos enlatada, tu voltaste a parecer o Alvin, pá. Que és aquele gajo que de repente... Eu voltei a parecer o Alvin, está bem. Não te preocupes, não é nem pela dicção, nem pelo timbre, nem pelo ritmo, não é nada disso. É só porque começaste o episódio de repente, que é uma das coisas que o Alvin faz muito bem, que é estás a conversar com ele e de repente já está a gravar, nem deste por nada. E ele não tem aquela introdução enlatada que nós temos sempre, aquela coisa de hoje é Pronto. dia, não. Porque senão eu nem tinha dado conta, já tínhamos começado o episódio, mas olha, mas sim senhor, gostei, muito obrigado. Muito bem, muito bem. E temos também o Miguel. Olá, Miguel. Olá, Diogo. Tiago, quando tu dizes o Alvin, estamos a falar do Fernando Alvin? Esse, O próprio. Fernando. É a mesma coisa, Diogo Constantino, Fernando Alvim. Estou ali lado a lado, duas estrelas da rádio. No mero ato de carregar no botão, atenção. Exatamente. Não, mas eu sei contar até 3. As vossas semelhanças são num ponto muito, muito, muito curto, que é o momento escolhido para iniciar um episódio. Pronto. E não acontece sempre, Diogo, no teu caso. Acontece volta e meia. Mas ainda assim parece-me positivo. Muito bem. Agora, vamos continuar a bater no Constantino e a bater nesta tecla, ou vamos falar sobre coisas giras, interessantes e outras cenas? Podes dizer-nos então que se tiveste coisas giras na tua semana. Opa, então não tive. Tive sim, então, senhor. Fala-nos delas. Olha, então é assim. Esta semana, e se calhar é melhor eu ir dividindo assuntos, senão fica aqui o episódio inteiro a falar. Então é assim, começo por... Estou bastante satisfeito com o investimento que fiz, e sim, fui às compras, mas fui às compras comprar misérias. Não, paguei em euros, comprei em Fiat. A loja que eu... Mas que fosse um Lamborghini, agora Fiat, pá. Pronto, o velho trocadilho barato. Não, a loja onde eu comprei o que comprei não aceitava nada que não fosse euros. Mas olha, fiz um pequeno investimento, andava com vontade de fazer a transição. Estou a falar de Home Assistant, estou a falar de automação e estou a falar de controle climático da minha casa. Andava com vontade de fazer o salto para equipamentos não Wi-Fi, mas Zigbee. Faz-me confusão a tecnologia, mas ao mesmo tempo aquilo tem tantas vantagens que eu decidi experimentar. Aconselhei-me há um pequeno grupo, eu não chamava sequer, é um grupo, somos 5 ou 6 que temos ali um espacinho no Telegram onde trocamos algumas opiniões, e aconselhei-me lá sobre um dongle um dongle USB que tu juntas ao teu Raspberry Pi que tem o Home Assistant, ou ao teu equipamento que tem o Home Assistant instalado, dás 3 ou 4 cliques com o rato e aquilo fica automaticamente Zigbee capable, o que é fixe. E então decidi na mesma embalagem reformar os meus velhinhos DHT22 ligados àquelas Node MCUs. Portanto, basicamente era uma coisa que funcionava, achava eu que até funcionava bastante bem, que era basicamente uma placa com 3 fiozinhos que depois ligam a um sensor de umidade e temperatura e que por sua vez ligavam a uma fonte de alimentação ou uma power bank ou fosse o que fosse, USB. Aquilo tem uma ligação micro USB de onde recebe energia. Qual é o problema? O problema é que para já é um problema de arrumação, porque aquilo são não sei quantos fios espalhados, não é a coisa mais estética. E é um problema também de vez em quando aquilo perde a configuração. Portanto, decidi começar a minha aventura pelos Zigbees com uns sensores de umidade e temperatura da Sonoff, que eu encontrei bastante baratos. Posso dizer que ficam para aí ao preço de um Node MCU e de um sensor DHT22, com a vantagem que aquilo leva uma pilha que dura mais de um ano. Portanto, aquilo é instalar, colar à parede ou deixar em cima de um armário e esquecer. A configuração daquilo não é intuitiva porque o interface é fatela, mas a partir da altura em que alguém me explica que o botão de OK não é um botão de OK, ou seja, quando tu queres emparelhar um dispositivo, tipicamente estás à espera de escolher uma série de opções e depois dares um OK e ele começar a busca. Aqui não.
No interface que é usado pelo Home Assistant ou por esta integração, tu quando não consegues dar o OK, o botão está inativo, mas ele já está à procura do device. E isso induz em erro, porque aquilo não é instantâneo, demora algum tempo, e eu achava que era um problema de emparelhamento, mas depois de perceber o problema, ou seja, eu emparelhei 8 dispositivos em menos de um fósforo e neste momento tenho uma leitura com bastante rigor de todas as divisões da minha casa e estou a ter leituras em tempo real de temperatura e umidade. Fiquei muito contente porque o setup é estupidamente simples, fiquei super contente porque a solução é bastante económica, fiquei super contente também porque percebi que os DHT22 provavelmente, porque eu tinha um ligado para comparação e as leituras que eu tenho de um DHT e as leituras que eu tenho destes novos sensores da Sonoff são completamente diferentes. Porque é que eu acho que os da Sonoff estão mais corretos do que os DHT? Porque é uma coisa gira, né? Portanto, tens uma hipótese A que dá, por exemplo, 85% de umidade. Tens uma hipótese B que fala em 60%, é uma variação bastante grande, mas tu tens que optar. Sim. Tens que perceber efetivamente qual é que estará correto e qual é que não está. Quando comparo os níveis de umidade que estou a ter numa determinada divisão com outros equipamentos que também fazem leituras, portanto, em termos de amostra, estão todos mais próximos dos valores obtidos pelos novos sensores do que pelos velhinhos então, que eu já usava. Tu utilizaste um terceiro tipo de dispositivo para comparar aqueles dois, é isso? Sim, exatamente. Para tirar as teimas, basicamente. Ok. Está corretíssimo. Portanto, também quero uma coisa dessas. Sim, é bem fixe. Depois há aqui uns pormenores mais giros também, mas que eu não vou alargar. Mas que tem que ver depois com, lá está, um comparativo de preços, que é sempre uma coisa interessante de nós termos noção, que é, se eu disser que gastei cerca de 50 ou 60 euros e lá está, tenho leituras na casa inteira para uma coisa que lê apenas num ponto e custa 400, a escolha é terrível. E foi efetivamente isso que aconteceu. Portanto, eu substituí, ou seja, eu evito de usar uma coisa que custa 400 euros e que lê apenas temperatura e apenas num ponto da casa, por 8 outras que me leem coisas em 8 pontos da casa. Aliás, eu não tenho ainda nas divisões todas, estou a mentir, não estou a ser rigoroso. Tenho nas principais, pronto, estou a mentir. Mas facilmente compro mais 2 ou 3 e faço o resto da cobertura. Claro que agora já estou a pensar noutras coisas, que é olhando e estando desmistificada, pelo menos para mim, a utilização, não a tecnologia, porque continuo-me a fazer confusão como é que ele funciona tão bem e tão económico em termos energéticos, mas já estou a pensar noutras soluções como tomadas e como interruptores porque de facto o Zigbee vale quando tu tens muitos equipamentos, porque funciona em mesh. Portanto, quantos mais equipamentos tens, mais fixe. Exatamente. Agora eu posso dizer que neste momento tenho equipamentos bastante afastados e não tenho qualquer problema de conectividade. Portanto, a coisa está a funcionar muito, muito bem. Estou muito contente com os resultados. Estava aqui a pensar que isso era uma solução muito interessante para explorações agrícolas, para tu teres sensores de umidade e temperatura em vários pontos do terreno e depois teres um mecanismo de rega automática, uma coisa assim do género, a reagir aos níveis de umidade registados no terreno. Eu tenho uma coisa parecida. Portanto, morando eu ao pé do mar, tenho uma coisa parecida, que é quando eu tenho limites de umidade. E por isso é que eu falei. É a umidade do mar. Epá, está-me a marcar 100%, porquê? Riem-se os trogloditas que não moram ao pé do mar. Eu percebo, eu respeito-vos. Bem, tecnicamente moramos todos ao pé do mar. Pode não ser como o Rendeiro, mas moramos todos ao pé do mar. Estamos no litoral da Europa, não é? Em frente ao Atlântico. O que eu quero dizer é que se tu abandonares uma peça de roupa com 2 pingos de suor em qualquer parte da tua casa e no dia a seguir ou 2 dias depois a probabilidade dela ter bolor associada a esses 2 pingos de suor é bastante grande quanto mais próximo estás do mar. Portanto, ou tu controlas os níveis de umidade da tua casa ou então bolores e afins são uma praga. Sei que vais mandar uma boca fatela qualquer, mas percebeste a ideia. Portanto,
não sendo a minha casa uma exploração agrícola ainda, mas eu tendo algumas preocupações com isso, o que eu faço faço leituras de umidade e tenho automatizações com tomadas inteligentes que me ligam e desligam um desumidificador conforme a umidade está mais ou menos elevada. Portanto, o princípio é o mesmo. Agora, tu tinhas que pensar, o princípio é exatamente o mesmo, com a vantagem que o Zigbee, pelo menos aquilo que vem no papelinho que traz o sensor, é que em paredes é complicado, em terreno aberto faz 200 metros, portanto, de alcance, o que é bastante porreiro. O problema que eu vejo naquilo eu não conheço nenhum equipamento que seja, ou seja, que resista a intempéries, e quando falas em agricultura tens que pensar em chuva, frio, vento, sol. Sim. Mas certamente que haverá equipamentos para isso, ou então tu podes fazer qualquer proteção. O Diogo diz que sim, o Diogo percebe tudo, portanto o Diogo sabe que sim, que existe. Eu não percebo tudo, eu simplesmente tive contacto com coisas dessas. Pronto, ok. Sim, mas isso é um dado adquirido. Os equipamentos têm que ser protegidos contra os elementos, porque senão metes aquilo no meio da horta, daqui por 2 dias já não funciona, é capaz de não dar bom resultado. Mas a propósito disso, eu conheço uma pessoa, eu por acaso até gostava de o trazer um dia. Conheces uma pessoa? Conheço uma pessoa, é verdade. E olha, essa pessoa dá-se comigo, que é ainda mais impressionante. Para, não, mas espera. E essa pessoa sabe que tu a conheces? Sabe. Eu já falei dele aqui num episódio anterior. Que é o João Bacelar. Ele fez um mecanismo de rega automática que reage a controlos de temperatura e umidade com o Raspberry Pi, precisamente. Ele programou aquela coisa toda e tem aquilo montado num barracão ao pé dos terrenos e aquilo vai controlando. É uma exploração com lâmpadas de cálcio ou sem lâmpadas de cálcio? Só para eu... Eu não sei. Malandro. Por acaso é de ervas aromáticas, mas não é dessas ervas aromáticas. Por acaso é uma chatice, falando no nome da pessoa e depois fazendo este tipo de associações é fatela. Retiro o que disse. É fatela. Ok, retiro o que disse. Vamos avançar então. Mas sim, dá para aplicar em agricultura, claro que sim. Eu vi-te a beber qualquer coisa na webcam. Passou um copo. O que é que temos hoje? Hoje não falaste isso. Então, pronto, apesar de... Eu devia deixar de dizer estas coisas, que a malta ou nos patrocinou ou um gajo não fala e pronto. Não, mas é um tinto alentejano. É um da adega maior. Bastante bom, provavelmente. Manda-nos uma caixa. Sim. Mas se calhar se escrevemos um mail ao Nabeiro, o Nabeiro é gajo enquanto ele cá estiver, é gajo para mandar uma caixa. E ainda nos mandam máquinas da Delta também, já agora. Já mandaram. Mandaram para o Bucon Europe. Tivemos 3 máquinas e 2 hospedeiros. É verdade. Toda a gente elogiou o café da Ubucon Europe de Sintra. É verdade, a Delta produziu os melhores cafés da Ubucon de Sintra. As melhores cafés de todas as Ubucon. Também tínhamos exclusividade, não é? Mesmo que nós quiséssemos outras marcas, assinámos exclusividade. Exatamente. Porque todos queriam lá estar, basicamente. Mas a Delta foi quem pagou mais. As pessoas estão a ouvir isto e a pensar: estes gajos são os vendidos, pá, estão aqui armados em influencers. Miguel 10, descontos no Lidl. Propósito do Lidl, eu um dia tenho que falar da aplicação do Lidl, que me levanta alguns problemas éticos, mas fica para outro dia. Ok. Está bem. Eu por acaso posso falar da minha. Podes. Eu quero uma segunda ronda. Eu ainda tenho mais coisas para dizer, mas vamos rodando. Não sei se temos tempo para falar de mais coisas. Eu e o Miguel falar de coisas. Sim, nós arranjamos tempo. Continua. Quero dar aqui um feedback. Que há uns episódios falámos do Raspberry Pi Zero W, o do novo. E dissemos tudo menos uma coisa super importante para um podcast do Ubuntu. É que é primeiro o Raspberry Pi Zero que corre o Ubuntu. Os outros não corriam, porque não tinham recursos suficientes. E este é o primeiro. O processo de instalação é um bocado diferente de instalar os outros Raspberry Pi, mas é possível. E vamos deixar um link para um blog do Ubuntu, onde estão instruções para fazer isso. E há uma coisa interessante também a respeito de suporte do Ubuntu para Raspberry Pi em si, não só o Pi Zero, é que no Impish foi adicionado suporte adicional para
para coisas no Raspberry Pi. Ele passou, acho que foi o primeiro que passou a ter o kernel oficial do equivalente, com as mesmas capacidades do kernel oficial do Raspberry Pi. Além disso, passou a ter suporte para alguns hats que não tinha antes. E eu queria mencionar um em especial que eu acho bastante interessante, que é o Sense Hat. O Sense Hat foi criado pelo projeto AstroPi, que é um projeto educacional da European Space Agency. E o objetivo dele é permitir a estudantes executarem experiências no espaço. Eles utilizam este hat para controlar e executar código em Raspberry Pis que é executado na estação espacial por astronautas. É uma coisa muito fixe. É um projeto muito engraçado. Espreitem esse projeto. Já lá Miguel? tiveste, Diogo? No espaço, não. Na estação Não? espacial. Já agora, Na estação espacial. eu não me admiraria se o Diogo nos dissesse: já lá estive, passei lá um fim de semana. Tudo é possível. Não curti, era muito escuro. Muito escuro, muito frio. Muito floaty. Aquilo é muito. Tinha falta de gravidade. E eu paguei por uma experiência com gravidade. E tu, Miguel? Tens alguma coisa para dizer? Se eu tenho alguma coisa para dizer, havia tanto para dizer. Esta semana fui ver, convidaram para uma sessão de observação das estrelas. A propósito nice. Olha que bonito. Um evento que foi organizado pelo Diabo. Como é que se chama aquele? Observatório Astronómico de Lisboa. Agora deu-me uma branca. Pelo Aquele sítio, não é? o Centro Aquele sítio de que está Ciência ali. Viva. Caramba, o Centro de Ciência Viva em Constância. Eles organizaram aqui perto de onde eu vivo uma sessão de observação das estrelas e eu fui lá espreitar, enfim, o que é que era. E tinham lá um telescópio ligado a um programa num computador para transmitir as imagens do telescópio e acompanhar os astros no firmamento de forma automática. Estivemos a ver os planetas, que nessa altura, numa das constelações para onde estávamos a olhar, estava Júpiter, Saturno e Vênus assim alinhados. E de vez em quando íamos observando alguns satélites que passavam no céu. E toda a gente estava a usar telefones ou Apple ou Android com uma aplicação que o astrónomo que estava a fazer a demonstração recomendou que toda a gente instalasse. Eu não tinha essa aplicação, porque não tenho... tinha o meu telefone com o Ubuntu, mas tinha o Stellarium a partir do Ubuntu Store. Então há um momento muito engraçado em que se vê um satélite a passar no céu. Agora é muito frequente ver satélites a passar, são uma espécie de umas estrelinhas que se movem muito rapidamente. E o astrónomo apontou: ali está um satélite artificial e tal. E alguém perguntou: então, mas que satélite é aquele? Isso não conseguimos saber. Eu por acaso tinha o Stellarium aberto, onde dá para ver os satélites. Então, no preciso momento em que passou aquele satélitezinho, eu tinha o satélite a passar mesmo à minha frente no Stellarium que estava no Ubuntu Phone. Aquele é o BL 160 qualquer coisa. Ficou tudo a olhar para mim assim: como é que tu sabes isso? Weirdo. Exato. Como é que sabes isso? Está aqui no meu Ubuntu Phone. Foi um pequeno momento de glória, que foi um momento engraçado da semana. Foi giro. Nice. Bem bom. Olha, eu vou continuar. Então é assim, deixa-me. Esta é para ti, Miguel. Eu tenho aqui uma coisa gira para te falar. Não é só para ti, é para quem nos ouve também, mas eu pensei em ti. Esta semana recebi um alerta. Eu recebo vários e normalmente até lhes presto alguma atenção, mas recebi um alerta de CMTV. no caso ele como pensou em mim, das duas uma, ou é sobre drogas ou é sobre sexo. Então espera para ver. E então recebi um alerta, e o alerta era nem mais nem menos um site que tinha ido abaixo, que deixou de estar online. É uma coisa que acontece com alguns de nós, termos ou um site na internet ou um
um Raspberry Pi com um web server em casa e que tem uma porta encaminhada para podermos aceder da rua a qualquer serviço, uma Nextcloud Box, seja o que for. E então, quando eu não era um serviço que eu geria, e então avisei a pessoa em causa que o serviço estava em baixo. A pessoa não tinha esse hábito, não tinha noção do quão simples, e é aqui que entra a dica, do quão simples é nós monitorizarmos coisas que temos online. E então tive a ideia de trazer aqui para o podcast um serviço que se chama Uptime Robot. Não é melhor, não é pior, não sei se é ético, se não é, mas é bastante simples. É um serviço e gratuito, pelo menos para nível de entrada. Tem planos pagos, mas tem um plano gratuito onde a pessoa simplesmente enfia lá o seu endereço do seu website ou do seu serviço ou da sua Nextcloud. E a parte gira do Uptime Robot e que é raro é que nós temos a possibilidade de receber alertas ou por e-mail ou por Telegram. Portanto, eu consigo receber uma simples mensagem em Telegram de cada vez que o meu site, por algum motivo, vai abaixo ou tem algum problema que afeta a sua ligação. Depois gravatei mais um bocadinho, e isto é porreiro, sim senhor, mas há quem não goste de registrar em sites e há quem não goste de se bem que a informação oferecida por este tipo de coisa não é assim, não é, quanto a mim, muito, muito preocupante, mas ainda assim consegui. E voltando à história do Home Assistant, consegui também adicionar ao Home Assistant um Uptime Robot, ou seja, uma espécie de um monitorizador de endereços também, que, para quem não ficar confortável com a solução do Uptime, pode perfeitamente adicionar ao seu Home Assistant. Portanto, é um simples check de conectividade, e depois aquilo dá um cartão. Para quem conhece o Home Assistant, dá um cartão com umas barrinhas verdes, semelhante a serviços que nós já estamos habituados, e nas últimas semanas bastante, porque ora cai o Google, ora cai a AWS, ora cai o Facebook, e nós andamos nas status pages desses serviços a tentar perceber o que é que se passa. Mas queria, não sei se tu tens algum serviço, Miguel, não sei se vais aproveitar esta dica que eu passei agora para os nossos ouvintes, mas acima de tudo foi à boleia desse pedido que eu decidi trazer para aqui esse assunto. Não, sem dúvida, vou espreitar esse serviço e talvez venha a usá-lo. Parece-me uma boa dica. Ou seja, tu no fundo também conheces uma pessoa, não é? Conheço várias que atravessa pessoas. esses problemas. Opa. Se eu te falasse das pessoas todas que eu conheço. Não, eu sei. Mas pronto, em relação ainda a esta semana, fui desafiado. Eu já tenho pouco a fazer e pouco para me coçar. Fui desafiado para tentar encontrar uma solução que fosse um bocado à imagem daquilo que nós já falámos aqui sobre ter alguns serviços em regime de cooperativa. Estamos a falar de Matrix, estamos a falar eventualmente de Nextcloud, estamos a falar de outro tipo de serviços que possam ser convenientes. Alguém me falou de uma coisa semelhante, que seria a criação de um servidor de WireGuard que fosse comunitário, ou seja, que permitisse a utilização por várias pessoas, que fosse gerível através de uma coisa simplificada, um painel web, por exemplo, para gerir interface, e que as redes não se tocassem entre elas. A minha primeira resposta foi, e nós já, aliás, não sei se o Miguel acompanhou com atenção ou não. O Diogo, apesar de estar aqui, sei que não acompanhou com atenção, mas eu falei aqui já várias vezes sobre aquilo que era a minha necessidade na altura de ter efetivamente um serviço que fosse simples de gerir, simples de visualizar, e que não me desse muito trabalho. Optei depois por uns scripts em Bash, mas não fiquei totalmente satisfeito. Mas a minha primeira resposta foi: eu já andei à procura disso e não é fácil. Tipicamente aquilo que se encontra é uma solução para um único interface e um único servidor. A pessoa em causa disse: não, mas a ideia aqui é andarmos a espalharmos a magia por mais gente, através de um único servidor.
E então fui à procura e encontrei uma solução que já testei e uma outra que talvez venha a testar, que é uma que dá resposta aos meus problemas do passado em termos de WireGuard, portanto, que é um painel web que permite gerir vários interfaces e vários clientes para cada um desses interfaces. E como é que se chama? É o LeanGuard, é uma coisa relativamente recente. E aquilo tem, pelo menos eu estive a ver, tem cerca de um mês e meio, por isso é que na altura provavelmente não me apareceu no radar, ou porque ainda não estava maduro o suficiente, ou porque nem sequer existia. Mas o LeanGuard funciona perfeitamente para um e um apenas, portanto aquilo tem um painel web, tem uma autenticação, aquilo vai contra username e password, o que responde a parte do problema, só que tem uma limitação, que é: existe apenas não há multi-utilizador, por enquanto. Eu acredito que vai, ainda é bastante recente o projeto, eu acredito que vai evoluir para isso, mas que se tivesse multi-utilizador e se eu depois tivesse uma forma de gerir interfaces por utilizador, a ideia aqui basicamente é nós termos os três partilharmos o mesmo servidor. Eu tenho um login para gerir o meu interface, tu tens o teu, e o Diogo e o Miguel terá o dele, e pronto. Portanto, e essa interface web permite gerar chaves e permite gerar códigos QR para que serem facilmente lidos pelo telemóvel. E usar containers para isso, não? Cada um tem o seu container. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Portanto, basicamente o princípio do LeanGuard eles aconselham a instalação por Docker. Atenção que a Docker Image deste LeanGuard não tem o próprio WireGuard, portanto ela conversa com o hospedeiro e o WireGuard está instalado no hospedeiro. Portanto, a imagem Docker é apenas o gestor das interfaces e das ligações WireGuard. Portanto, aquilo que ainda não está testado, não tive tempo ainda, hei de ter tempo se tudo correr bem nos próximos dias, mas aquilo que vai acontecer e que eu vou ainda ver é se eu consigo ter várias imagens Docker a correr em paralelo e a gerir sets de interfaces distintos, ou seja, e aí tu tinhas a tua Docker Image, eu tinha a minha, o Miguel teria a dele. Não sei como é que isso vai comportar em termos, por exemplo, de colisões de endereços. Não sei como é que isto se vai comportar estando várias imagens Docker a utilizar o mesmo executável WireGuard. Não sei como é que é feita a gestão. Portanto, são tudo dúvidas que eu ainda tenho. Sei que para uma única imagem funciona às mil maravilhas. Portanto, pessoas que acompanharam a minha dor de gestão do WireGuard a brincar, se calhar há mais de 6 meses, talvez há um ano ou mais, existe este LeanGuard que funciona às mil maravilhas. Dá para gerar vários, para criar e gerir vários interfaces e vários nodes para cada um desses interfaces. E criar um container LXC com o WireGuard e com o LeanGuard lá dentro, e cada um deles já agarrar uma interface diferente para fora. O problema aí seria geri-los. A gestão disso depois poderia tornar-se caótica. Portanto, a ideia aqui é simplificar ao máximo. Caótica como? É uma imagem de LXC que cada uma agarra uma interface externa diferente. Exatamente. E o resto é o LeanGuard e o WireGuard dentro do LXC. Certo, agora multiplica isso por 10 e põe-te a gerir 10 containers com isso. Cada um gera o seu. Não é assim que funciona. Daí haver o painel web. É exatamente, não é cada um gera o seu. Vai haver uma cabeça e um par de mãos que vai gerir tudo. Os outros só criam clientes. Clique, criam cliente. Clique, importa o fecheiro de configuração. Clique, é só assim. Portanto, há um desgraçado que vai ser a unidade central em termos de administração. E a ideia aqui é ter a coisa o mais simplificada possível. Quando nós falamos em cooperativas, se tu começas a perder muito tempo, enorme. Se tu tens e nós temos esse exemplo aqui, Diogo, nós já contámos aqui a história algumas vezes. Sim. Nós, por exemplo, a nossa Nextcloud é um snap. Porquê? Porque nós temos que estar concentrados a gravar um episódio todas as semanas e a publicá-lo e a preparar e a fazer, não a gerir infraestrutura deste podcast. Portanto, isto é um bocado a mesma coisa. Portanto, quando nós falamos, e se nós falamos de um produto comercial, se falamos de uma coisa que é comunitária,
é um bocadinho diferente. Daí estar o trabalho também todo a cair em cima da mesma pessoa. Sim, mas quando tu queres oferecer isto a público em geral, não é? A questão aqui que se coloca é um bocado isso. Isto é para imagina pessoas que não têm conhecimentos em, ou seja, tens aqui um login e uma password, queres ter um WireGuard. Ok. Já ouviste falar sobre isso? Ok, eu pensei que a ideia não era essa. Pensei que a ideia era ter cooperação entre pessoas que querem partilhar a infraestrutura e custos da infraestrutura, mas não necessariamente deixar de porem as mãos na massa. Há muita gente que tem muito gosto em usar este tipo de tecnologias, mesmo Matrix, a mesma coisa. Quantas pessoas conheces tu que gostariam de usar Matrix e que não fazem a mais pequena ideia de como é que se gere um servidor Matrix com os serviços todos que lá estão? Infelizmente poucas. Ok. Mas percebeste a ideia, pelo Eu menos. conheço algumas, eu percebi qual é a ideia, mas isso eu não estava a perceber que era essa a intenção. Mas pronto, ok, boas faz sentido notícias. Para quem não quiser uma solução tão complexa, tem com o LeanGuard uma ótima opção para, se tiverem lá está, e voltamos, o Raspberry Pi anda cada vez mais na moda aqui. Nós qualquer dia mudamos o nome aqui ao nosso podcast. Mas quem tiver isso, se quiser instalar um LeanGuard em cima, consegue ter um painel web simpático para criar e gerir interfaces WireGuard, o que não deixa de não ser agradável. Mesmo para quem tem conhecimentos e mesmo para quem não se importa de... Tem que se ter, de facto, muita confiança na pessoa que está a fazer essa gestão. Claro que sim. Mas isso é um pressuposto que se tem que dar como adquirido. Adiante, já estamos fechados. Eu estou despachado, nesta altura estou despachado. Ainda sobra bastante tempo, hein? Estavas preocupado, mas ainda... Pois estava. Estamos. Porque queria falar também aqui das notícias e temos que começar com a primeira, que é sobre a Canonical. A Canonical tem uma oferta nova na área da segurança de aplicações de software livre. Chama-se Ubuntu Pro On-Prem e... Alguém tem que desligar as notificações do telefone. Mas é um belo telefone porque são as notificações do Ubuntu Touch. Sim. Exatamente. Aliás, vocês aí em casa podem ouvir plim, plim, logo pelo som tu percebes que é um telefone com um sistema de qualidade superior. Com Stellarium. Exatamente. Chama-se Ubuntu Pro On-Prem e vai estar em beta gratuita para quem se inscrever, quem já tiver Ubuntu Advantage. Pelo post no blog em que descreve o produto, o serviço, aliás, é um bocado difícil compreender exatamente o que é que vai ser este serviço. Mas há conversa sobre a gestão de vulnerabilidades, sobre supply chain, segurança de supply chain, sobre compliance, sobre manutenção de longo prazo e ainda de métricas. Portanto, quem estiver interessado neste tipo de coisas, em ter este tipo de coisas no software que tem e que é nos seus computadores e que é software livre e quer pagar por esse serviço, terá aqui uma oferta interessante para ir espreitar. Suspeito que quando se inscreverem terão obter mais informações sobre. Consegues dar um exemplo sobre alguém a quem possa interessar este tipo de serviço? Empresas que utilizem software livre e que queiram garantir que dá um exemplo. A gestão. Isso já disseste há bocadinho. Estou a falar de um exemplo concreto. Olha, um dos clientes em que eu trabalhei anteriormente utilizávamos muito software livre para fazer desenvolvimento. E nem todo ele era fornecido via os arquivos das distribuições, e ter isso como um serviço gerido por um fornecedor teria sido bastante útil, porque era parte da função das equipas internas, e pagar isto como serviço provavelmente seria bem mais barato, e ter equipas que conseguem fazer isto de uma forma mais dedicada e profunda é útil. Mas isto é um repositório de software, é isso? Não é claro exatamente o que é, mas como eles falam aqui em supply chain, em compliance, em suporte de longo termo, suspeito que isto fará parte. Eles não vão escrever o código da empresa, portanto, não vão escrever o código da empresa, portanto isto assenta tudo em cima de um repositório. Não estou a falar de coisas desenvolvidas in-house, estou a dizer coisa de software que já existe e que é software livre e que é utilizado nessas empresas, e que a Canonical provavelmente vai fazer aquilo que costuma fazer com os pacotes
a que dá suporte, que é olhar para o código, ver se é fácil ou não é fácil de manter, aplicar patches, fazer auditorias do código, coisas desse tipo, e depois garantir o suporte em nível de segurança para esse pacote. Mas por isso é que eu te fiz a pergunta, Diogo. Aquilo que eu não consigo perceber e gostava que tivesses que desses um exemplo sobre isso é: eu sou uma software house, eu tenho um produto em software livre e vou ter com a Canonical para distribuir, para me ajudar a distribuí-lo em segurança. Não. Como consumidor, ok? Como empresa consumidora que usa um software qualquer. Eu uso o Thunderbird e quero que a Canonical me garanta, por exemplo, o suporte de segurança para o Thunderbird ou para outro software qualquer. Certo. É que aí levanta-se outra questão. Não é já isso que a Canonical faz? A Canonical para não alguns descura, produtos, exatamente, a para Canonical não algumas descura coisas, a segurança. Para alguns dos produtos, sim, para o que está no main, a Canonical assegura isso. E para algumas coisas, um conjunto restrito do que está no Universe também. Mas há muita coisa que está fora. Sim, eu percebo. Ok. Mas e eu acho que o alvo é mesmo precisamente tudo o que está fora daí. Ou se quiseres um serviço ainda mais, não sei, porque eles também não são muito claros sobre o que é que vão fazer. Eu estou a sentir a insegurança na tua voz, eu percebi. Pensei que houvesse mais. Está bem. Não, Tiago, não mates o mensageiro. O Diogo está eu só estou apenas a perceber. Sim. Transmitir aquilo que ele sabe que a Canonical revela. Sim, mas. E também é preciso manter uma certa aura de mistério, não é? Torna a coisa mais sexy. Isto é uma coisa que ninguém sabe bem o que é. Há coisas que de facto não se sabe. Mas também é bom que o Tiago faça essas perguntas para se perceber exatamente, até porque as pessoas podem não estar a perceber o que eu estou a dizer. Mas sim, aqui há coisas que são claras, porque eles não descrevem tecnicamente o que é o serviço. A conversa é muito de marketing e muito superficial e não é específica, não é nem muito concreta sobre o que é sobre o serviço. Ok. Vamos aguardar então. Mas há coisas que tu conseguiste descodificar já. Aquelas... Sim, as que eu consegui explicar aqui, sim. Ok. Adiante. Nós falamos aqui já há alguns episódios sobre o esforço da Canonical a respeito de restaurar a confiança e a relação e a atividade da comunidade Ubuntu, e fomos até bastante críticos, tu mais que eu, e um ou dois dias depois, curiosamente, houve iniciou-se um conjunto de iniciativas. Não temos tempo, Diogo, avança. Sim, e que foram bastante mais interessantes. Houve um conjunto de streams em que se explicou os procedimentos, um conjunto de posts também no Discord do Ubuntu, e um conjunto de atividades que foram feitas também durante alguns streams, mas não só, em que se permitiu à comunidade participar mais na definição do que vão ser as próximas versões do Ubuntu. Foram pedidas ideias, foi pedido para desenvolver algumas ideias, para agendar prioridades e coisas desse tipo, e que foram muito mais produtivas e que esperamos que vão continuar. Até agora tem havido alguns resultados, já disse, e quando sair as próximas versões do Ubuntu, já haverá algum input da comunidade mais ativo do que nas últimas versões. Boas notícias. São boas notícias. Claro que ainda não chega, claro que tem que se fazer mais, há muito por fazer, mas é de facto muito mais concreto e muito mais direto e inequívoco do que o esforço anterior de que falámos. Vamos ver. Miguel, acompanhaste algumas destas coisas ou não? Não, confesso que isso me passou um bocadinho ao lado. Tenho observado outras coisas a acontecer em torno da comunidade, sobretudo esta semana.
houve uma grande discussão no fórum da comunidade Ubuntu Portugal no Telegram a propósito daquela experiência daquele canal do YouTube do Linus sobre a tentativa de experimentar jogar jogos em GNU Linux e por qualquer razão absurda que eu nunca hei de compreender, eles decidiram experimentar fazer isto em Manjaro e em Mint. Eu consigo explicar os motivos, porque eles explicaram também no primeiro episódio, mas eu já sabia antes porque ouvi-os no podcast deles a divagar sobre o assunto. Eles consultaram um conjunto de sites que, aliás, eles foram ao Google e retornaram, fizeram uma questão ao Google sobre quais as melhores distribuições para jogar, e os vários sites deram um conjunto de resultados, e quer o Mint, quer o Pop! OS, quer o Manjaro apareceram especialmente bem classificados. No caso do Mint há ainda outra razão, é que o Luke, que é o funcionário do Linus, que também participa nesta atividade, já teve experiência anterior, quer com o Ubuntu, quer com o Mint. E ele, para ir de forma mais confiante para o desafio, resolveu utilizar algo que já conhecia. E foi esse o motivo. E o Linus foi para o Pop! OS porque há uma carrada de blogs e de artigos da especialidade a dizer que o Pop! OS é o melhor para gamers e para quem utiliza Nvidia e coisas desse tipo. É curioso. Depois, como se deu mal, foi para o Manjaro, que é o segundo classificado normalmente nessas coisas. Mas essa escolha parece-me assim um pouco estranha. É curioso que não tenham ido para o Ubuntu. E pergunto-me porquê. Exatamente porque esses sites recomendavam aquelas e não recomendavam o Ubuntu. Mas esse é o meu busilis. Quais sites? Quem é que recomenda? Quem é que votou? Quem é que pronto, percebe? Como é que fez essa seleção? Não é votação. Okay, não é para votação. São artigos de jornalistas e de bloggers. Jornalistas! Eu tenho um pós-jornalistas, pá. Por exemplo, o Tom's Hardware e já não sei qual é que eram os outros, porque já não lembro. Sim, os artigos eram bastante maus. Eu tenho alergia. Pronto, os artigos eram bastante maus. Se os fores ver, tendo já alguma experiência no Linux, e basta ler aquilo com um bocadinho de sentido crítico, e vais ver que os artigos são bastante maus. E eles próprios, o próprio Linus, ao ler um deles, leu uma coisa sobre o Ubuntu em que diz: é fácil de instalar, mas depois como é que era? Era fácil de instalar, mas é difícil de fazer o setup. Tipo, isto é contraditório em si próprio. Não é necessariamente contraditório. A questão é se concordamos ou não, mas não é contraditório. Uma coisa fácil de instalar pode ser difícil de configurar. É o chamado jornalismo. Eu acho que faz parte de uma coisa. Sim, é isso. Os artigos eram bastante maus. O método utilizado para eles para se fazer esta seleção, o método do Linus, não o do Luke. O do Luke acho bastante razoável. Tinha tido experiências boas com aquilo anteriormente e resolveu ir com algo que já conhecia, no qual tinha alguma confiança. E aliás, ele está a ter resultados muito melhores do que o Linus em todo o processo. Se ele não tivesse hardware que foi desenhado e criado e suportado apenas para Windows, ele tinha tido uma experiência espetacular. Já o Linus teve com o Pop! OS teve azar de haver um bug que durou algumas horas no pacote do Steam e que basicamente removeu tudo que era aplicações gráficas e o X. O bug durou algumas horas. Foi preciso ter azar que um youtuber com dezenas de milhões de viewers calhasse instalar o Steam naquele momento. Mas como é que um pacote desses tem uma falha? Faz-me confusão. É curioso, a mim também faz muita confusão. Mas pronto, ficou tudo a olhar para o pacote do Linus, não é? Sim, óbvio. É óbvio que aquilo foi uma falha de controle de qualidade da System 76, ao que eles assumiram completamente isso. Assumiram isso. Também houve
uma falha na falha de desenho da interface do apt que faz que deu-lhe uma muralha de texto gigantesca e ele obviamente nem a maior parte dos utilizadores normais não queria ler aquilo. Mas aí está uma coisa que me faz muita confusão. Como é que eles só dão por uma falha num pacote específico do Steam com um blogger famoso que tem um canal de YouTube com milhões de visualizações? Não. E depois há centenas de pessoas, imagino eu, milhares de pessoas a instalar o mesmo pacote em não sei quantas máquinas e ninguém detecta isto. Como é que isto acontece? Espera, já vou aí. E aquela muralha enorme de texto, e ele simplesmente, o apt fez-lhe uma sugestão de uma solução. Ele já tinha pesquisado na internet sobre pessoas com dificuldades em instalar Steam e disseram: simplesmente força vamos isso. chamar-lhes apenas pessoas com dificuldades. Pronto. e o gajo fez isso. O que ele fez exatamente, o que ele fez é errado. Ele devia ter lido, e aí essa foi falha dele. Ele devia ter tido alguma prudência, e aí foi falha dele. Mas a própria interface do apt de certa forma sugere ou não avisa com o suficiente a alguém que não conhece, por exemplo, o que é o Xorg. Ou o que é o GNOME Desktop. Uma pessoa que não sabe o que são essas coisas, estar lá aquilo escrito ou não, que vai ser removido ou não, é a mesma coisa, não é? Portanto, entretanto, já houve alterações sim, mas repara uma coisa, para o apt proteger mais os utilizadores. Deixa-me só interromper para dizer uma coisa. Imagina que tu tens um utilizador de outro sistema operativo, desta vez proprietário, em que tu estás a instalar qualquer coisa e tens uma janela que diz assim: atenção, se você clicar em seguinte, isto vai desinstalar o System32. Não é Eles não sabem o que é o System 32 mas também. Mas é aí precisamente que bate o meu ponto. É que isto poderia acontecer com qualquer outro sistema. Sim, mas podia acontecer. E o próprio Linus disse que já viu coisas deste tipo também em Windows. Ele disse que nunca foi tão espetacular como aquele, porque de facto, se tu vires visualmente aquilo, é espetacular. O gajo faz dar enter e o apt começa a remover coisas e de repente o ecrã dele fica preto. Pum! De um momento para o outro. É hilariante até. É preciso ter azar. Aquilo é mesmo hilariante. Eu estava a ver aquilo e larguei-me a rir. Não era o teu. Mas estás a ver? Mas é por essa razão. Já me aconteceu uma coisa parecida a mim. A mim já me aconteceu uma coisa parecida. Nós todos qualquer coisa, sim. Mas nunca nos rimos. Eu nunca achei graça. Sim. Eu também não, mas exatamente. Mas eu sabia resolver e ele não. E é que está a questão. Há pessoas a quem não se deve usar sudo, ok? Não se deve usar sudo a certas pessoas. Não mexe, está quieto, não toca. Está aqui, está instalado, tu usas e estás calado. Quanto à tua pergunta que fizeste e que é uma pergunta inteligente, só aquele é que deu por isso. Não, houve mais pessoas a dar por isso. Mas algumas dessas pessoas fizeram um report do erro. Mas E foi corrigido. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Não, e foi corrigido. E foi corrigido rapidamente. Aquilo foi rapidamente corrigido. Mas não terá sido corrigido rapidamente porque houve ali um momento de pânico. Espera aí, que estão milhões de pessoas a ver isto. Não, porque aquilo não foi feito em direto. Aquilo foi gravado semanas antes de ser publicado. Mas aquilo foi mesmo de facto corrigido rapidamente. Eles reagiram rapidamente àquilo, e é isso, temos de lhes tirar o chapéu. Foi mesmo um azar descomunal aquilo acontecer. Mas ele optou ainda assim, não tendo sido em direto e tendo sido corrigido depois, ele optou ainda assim por meter aquilo no ar. Ele não sabia que tinha sido corrigido depois. E mais, ele quando passou a saber, porque disseram. Não sabia, porque ele simplesmente ele imediatamente a seguir foi para o Manjaro e saltou para e foi à vidinha dele. E assim que ele soube, ele pôs uma nota na descrição do vídeo a dizer isso, que foi que é um problema corrigido. Ele ia fazer outro vídeo deste tamanho, nota no vídeo, nota pequenina, sim. Atenção, nos outros sítios em que ele falou disto, ele também mencionou isso. E isto faz lembrar aqueles jornalistas que publicam manchete do jornal
político tal acusado de corrupção, e depois afinal prova-se que não era bem assim, e depois aparece uma nota, um desmentido na última folha do jornal no dia seguinte, Afinal, com uma notinha. Não lamentamos a ocorrência, mas parece que nos enganámos. Pronto. Acontece que ele não assinalou, aquilo que aconteceu-lhe mesmo, portanto não. Mas sim, aquilo de facto vai causar um dano de reputação. Qualquer coisa. Eis aquilo que me faz mais comichão. Qualquer coisa que se passe em torno de sistemas operativos GNU Linux causa sempre um qualquer dano de reputação. Há uma dualidade de critérios enorme em relação à maneira como as pessoas julgam um sistema ou outro sistema. Em que tu tens eu tenho claramente a noção de que quando as pessoas usam sistemas operativos proprietários, perdoam-lhes tudo, mesmo que sejam a coisa a mais valente porque estão acostumados. Coisa à face da Terra, e porque estão acostumados e portanto estão disponíveis para dizer: bom, ok, eu vou tentar arranjar aqui uma coisa qualquer, uma solução alternativa. Quando, valha-me Deus, GNU Linux tem um soluço, isto não dá para usar, isto é muito complicado. E não há disponibilidade mental, não há a capacidade de seguir em frente ou tentar arranjar uma alternativa. É tudo muito complicado. É que mais pessoas usam carros com caixa automática, ou pessoal que sabe mesmo conduzir com mudanças, estás a perceber? É tipo a diferença de mentalidade. Isto nota-se mais nos Estados Unidos. Em Portugal andamos todos com mudanças, somos todos pobres. Mas não andamos todos, agora já não. Agora sim, já tu não és, pronto, tu és engenheiro e tal, está-se bem, ganhas muito mais do que nós todos juntos. Ainda por cima, uma pessoa que sabe de Perl, não é para todos, atenção. Mas sim, conduzir carros com mudanças manuais é muito mais divertido do que carros com mudanças automáticas. Agora, o descanso mental que um dá e que o outro não dá. Ninguém quer um descanso mental. O pessoal quer conduzir à bruta ali, na ericeira, ali, acelerar, meter as mudanças, até sentes-te logo como se estivesses num filme do Vin Diesel. Porquê na ericeira? E porquê o Vin Diesel? Estou a brincar. Mas adiante. Esta conversa toda que foi suscitada pelo vídeo desse rapaz, suscitou depois uma discussão muito interessante sobre o Telegram da comunidade, em que havia ali uma discussão de meia-noite sobre, e cada pessoa tem a sua opinião, não é? A multiplicação de opções de instalação de programas em GNU Linux. Tens os snaps, tens os cliques, tens os debs, tens aquelas coisas todas. Flatpaks, App Images, e depois tu ainda disseste qualquer coisa sobre Flutter que eu francamente não percebo muito bem, mas depois há de explicar. Não deve ter sido eu. Ou foi alguém que mencionou o Flutter também como uma alternativa para a criação de aplicações, porque a maior parte das pessoas desenvolve aquilo para outros sistemas. O que eu me lembro dele ter dito é que em Linux, em Ubuntu em especial, e se utilizares as ferramentas, o Snap do Flutter e todo o toolkit que a Canonical desenvolve para o desenvolvimento de Flutter, é muito fácil criares uma aplicação e publicá-la para a Store como um Snap. Sim. Mesmo muito fácil e muito rápido. E isso é uma excelente opção, porque isso permite que mais pessoas, mais desenvolvedores possibilitem a utilização das aplicações que eles desenvolvem noutros sistemas para além dos sistemas proprietários. Portanto, isso vale a pena. A questão é que tu tens a opinião, e eu concordo, que o utilizador comum não tem de ter uma experiência complicada ou detalhada para instalar e para fazer correr programas que precisam de utilizar. Idealmente, toda a gente poderia instalar um programa com o sistema next, não é? Tu deixas ali, quer instalar, sim, carregas no botão, pumba. E acontece tudo. Magicamente. Tudo. Mas tem duas coisas que me inquietam nisto tudo. Por um lado, isso abre algumas vulnerabilidades, como podes compreender, em relação à segurança dos computadores que nós usamos, não é? Porque o que faz um típico utilizador carregar next sem verificar a origem daquilo que está a instalar, ou sequer se aquilo vem de uma fonte confiável, é um risco de segurança, não é? Porque as pessoas instalam qualquer porcaria. Uma coisa é a proveniência do software, outra coisa é assim, por exemplo, vais se fores à Store dos Snaps,
tens lá snaps que são verificados. Certo, e devem ser, aliás, tem que Então, haver marcados alguma como curadoria. Sim, não, curadoria é uma coisa, verificados é outra. Os verificados são os snaps que têm lá o Vzinho verde e que são vêm de empresas. E é mesmo só empresas que assinam digitalmente aquele software. Ok? Certo. Inspeções em si há a maior parte dos snaps, sendo que os snaps que querem permissões que são adicionais e mais perigosas são inspecionados em maior detalhe. E aí há algum cuidado. A curadoria é mais feita a nível das sugestões e isso tudo que os que aparecem sugeridos quando eu disse curadoria é haver algum controlo ou alguma monitorização daquilo que vai para uma loja de aplicações, ok? Porque se tu tiveres aquilo aberto, a inspeção que é feita é aquela que eu disse. Agora, qualquer pessoa pode publicar qualquer pacote, certo, para a Snap Store. Isso é um risco potencial, mas enfim. Sim, mas isso na verdade o controle que existe sobre os pacotes de facto, por exemplo no arquivo do Ubuntu ou do Debian é menos efetivo do que na teoria. Na teoria há muitas regras e muitos procedimentos e não sei o quê, mas na verdade há menos controle. Menos controle é efetivo, sim, de facto. E isso é um risco potencial, porque se eu fosse, por exemplo, uma pessoa com más intenções ou que quisesse contaminar uma série de máquinas com um código específico que eu desenvolvi para uma aplicação e enfim, o que vale é que o código é aberto, as pessoas podem verificar. Com os snaps, com os flatpaks, sendo as aplicações confinadas, o perigo está em si, não é diminuto, não diria diminuto, mas está contido, está contido àquilo que está dentro da aplicação. Importa dizer que grande parte das aplicações tens que instalá-las em modo clássico, portanto o confinamento cai por terra. Grande parte das aplicações tens em modo clássico. Queres que eu te diga quantas é que eu tenho? Algumas tens também, de certeza. Eu tenho algumas, mas não tenho. Mas digo-te já que não são nem a maioria, nem perto disso. Nem perto disso. Ok. Seja, mas digam-me uma coisa. A ideia com que eu. Aliás, é preciso autorização especial para que uma aplicação possa ser publicada para ser usada em modo clássico na Snap Store. Nós estamos a chegar ao fim do tempo, é uma chatice, mas já agora define-me essa autorização especial. O que é isso? É preciso ir ao fórum e pedir autorização e depois alguém responsável vai avaliar e decidir se sim ou sopas. Quem é que avalia isso? Staff da Canonical. Okay. Bom, especificamente para a Snap Store da Canonical. Mas basta um post no fórum, é isso? O processo é um post no fórum, o processo de pedir. O processo de avaliação não é só isso. E aí eles vão ver o código. Falaste de uma autorização especial, pensei que fosse uma coisa um bocado mais complexa, honestamente. O especial eu quero dizer, porque normalmente não é preciso pedir para publicar na Store. Se eu bem percebi, o post no fórum é o primeiro passo do processo para obter essa autorização especial. Depois há de haver um processo interno de avaliação. Eles avaliam inclusive o código da aplicação. Do código, etc. Sim. Yeah. E verificações automatizadas e um conjunto de coisas também que é feito. Certo. Não é qualquer aplicação pode ser publicada para ser usada como Classic na Store. Muito bem. Mas a impressão que eu fico é que há uma estamos a chegar aos 57 minutos. Diz, Miguel. A impressão que eu fico é que há uma multiplicação de opções sobre os formatos de instalação de uma série de software e vejo pessoas que são a favor dessa, liberdade de escolha e outras que se insurgem contra a confusão que isso gera para o utilizador comum. Eu estou dividido, francamente.
Eu acho que não é bem essa a divisão que existe. Acho que há os que não querem formatos novos. Exato, sim. Porque não gostam dos formatos novos. Por que razões? Então, mas não gostam, deixam na borda do prato. Sim. E há os que gostam deles porque acham que têm algum benefício. A questão da usabilidade que tu levantas é relevante, de facto. Mas, por exemplo, a maior parte das lojas abstrai isso por omissão. As lojas, algumas, pelo menos as interfaces delas, permitem escolher qual é o tipo de pacote. Mas a maior parte delas não expõe isso como em primeiro plano ao utilizador, porque o utilizador quer esse software para usar. Certo, para instalar e next. Exato. Yeah. Bem, eu acho que desde que seja possível para as pessoas mais exigentes que possam continuar a compilar a partir do código-fonte, pá. Mas isso vai sempre continuar a ser preciso. Sim. E a ser possível. Não vejo que isso vai acontecer. E não é um formato de pacote que vai fazer isso, mudar isso. Sim. Enfim, é sempre bom ter diversidade, é sempre bom ter liberdade de escolha e ter um menu completo de opções para um cardápio para tu escolheres aquilo que gostas mais, ou carne ou peixe, ou tofu, não estamos a discriminar ninguém. Tinto, branco, moscatel e jurupiga. Ui. Isto vai Vamos acabar outra vez mal. na música popular. Isto vai acabar mal. Vai. Meus senhores, restem então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana. Adeus.